How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Presta atenção no que vocês vão fazer. Se a obra deles é de homem, o que vai acontecer com eles? Vão desfazer, vão perecer. Vai acontecer como aconteceu com Teudas. Agora, se eles estiverem na direção de Deus, vocês estarão se achando lutando contra Deus. Então, é melhor vocês deixarem eles ir. Se for uma obra dos homens, eles vão desfalecer. Isso aí vai acabar, vai se desfazer. Agora, se for uma obra de Deus, não tem como impedir. Olha a sabedoria desse homem. E as pessoas que estavam ali, agora a gente parou para ouvir ele, a resposta dele veio, agora todo mundo tem que respeitar, não tem como sair, deixa os apóstolos ir. Olha só a sabedoria, porque na lógica, sendo ele fariseu, era para condenar. Ajudar, não, vou jogar mais uma pedra aqui em cima dessa tampa aqui, para acabar de arrebentar o negócio. Ou como diz os brasileiros, vou jogar linha na fogueira, né? Só que não, ele foi lá e jogou água, apagou a fogueira. E ainda livrou os apóstolos, Deus usou eles. Só que nós temos aí um aspecto pedagógico, tá? Primeiro, um professor reconhecido pela comunidade, tinha autoridade para falar, conceito das pessoas para que o ouvissem e tinha sabedoria na hora de transmitir o seu ensinamento. O ensinamento dele não favoreceu ali os fariseus e nem tampouco os apóstolos, mas favoreceu a obra de Deus. Porque o que ele disse foi assim, se essa obra não é de Deus, vai acabar. Se for de Deus, não tem como impedir. Então ele não favoreceu nem os fariseus, nem os apóstolos, mas a obra de Deus, tá? E aí nós encontramos, tá? Esse aspecto aqui, vou mudar a cor da caneta, é muito importante, tá? Nós falamos aqui em uma das aulas, e acho que até o professor Wellington, na teologia sacerdotal, também já entrou nesse aspecto, sobre a questão da ministração, tá? Sobre ministrar a palavra de Deus, enfim, tá? Nós falamos aqui na aula que antecedeu, ou em teologia pastoral, eu dou aula em 5 turmas, né? Então, às vezes eu falo uma coisa nenhuma, falei na outra aula, e eles vão falar, não, o senhor não falou. Então, foi em outra turma. Então, se acontecer é porque eu falei em outra turma. Mas, você já chegou num culto, tá? E, de repente, o irmão que foi ministrar a palavra de Deus, ele abriu a Bíblia ali, e uma forma simples de nós aplicarmos isso, começou a encher linguiça, né? E ficou. E a mensagem dele foi, e não deu em nada no final. Você falou, meu Deus, eu não sei. O irmão começou num texto, começou em Gênesis, terminou em Malaquias, depois foi para Ageu, depois foi para Hebreus. Não entendi nada que o irmão pregou. Pregou 30 minutos, pregou nada com nada, e eu não me alimentei de nada, porque não entendi nada da mensagem. Já aconteceu isso? Não é ruim quando você vai em qualquer lugar que você vai ouvir uma pregação, uma palestra, um ensinamento, um curso, alguma coisa, e o cara não tem conhecimento. Eu vou usar um exemplo. Teve um professor, ele veio aqui muito bacana, não vou falar o nome, é uma pessoa super gente fina, tinha muito conhecimento, mas ele não conseguia transmitir. Então ele ficava perdido na hora da aula, os alunos pediam para tirar ele. E aqui, assim, tem um aluno da segunda aqui, por exemplo, da turma do médio, falei para ele, você tem que ir para o bacharel. Você está numa turma, mas você já tem um QI mais avançado. Você às vezes até prejudica a sala, porque você tem um conhecimento a mais, estuda bastante e está em outro nível. Já cuida de igreja, já passou presidente. Falei, vai para o bacharel. Não, eu quero fazer o médio, depois quero fazer o bacharel. E tem alunos que faz o básico, faz o médio, depois faz o bacharel. Aí aqui quem manda é o aluno, né? Mas aí o aluno ele conhece muito. E às vezes o professor vai falar uma coisa e ele não consegue. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando eu comecei a dar aula,
forçadamente. Por que forçadamente? O professor que me antecedeu, na época nós tínhamos 23 alunos no núcleo, o Brandão ainda FATESB na época, o Brandão ainda na secretaria, a Nicaele trabalhava aí, e eu dava aula lá em Parelheiros no núcleo. Isso 3 anos atrás, lá 2019, né? 4, né? 2019. Eu me assustei agora, pensei que era um arrebatamento. 2019. Então, naquela época, 23 alunos. Só que eu falei pro irmão. E aí eu falei assim, pastor, só que eu não posso dar aula. Eu sou pregador, sou pastor, viajo. Então, o senhor vai assumir o núcleo aí, a igreja está aí, os obreiros meus vão fazer. Aí veio pessoas de fora, enfim, cresceu. Só que aí quando chegou na metade do curso, os alunos começaram a perguntar muita coisa. Perguntava muito. Então, assim, os alunos começaram a perguntar muita coisa. E aí chegou uma hora que ele não sabia mais responder. Aí um dia eu cheguei lá na metade da aula, da ministração da aula, era a matéria martiologia. E aí eu cheguei, ele, o professor chegou aí, o Tojo chegou aí, o Tojo vai responder as perguntas, e foi embora. Depois disso ele não voltou mais. Abandonou, porque os alunos começaram a perguntar muito, faltou o conhecimento para aquelas perguntas. Aí vim aqui falar com o Brandão, falei, Brandão, pastor, ele é o reitor, né, da FATESB na época, depois eu antecedi ele. Aí eu falei para ele, pastor Brandão, o professor abandonou a sala lá, os alunos já fizeram metade do curso, né, 23 alunos, não tinha como fechar um núcleo com 23 alunos. Falei, manda o professor. Ele falou, não tem professor. Se você não assumir a aula, vai fechar lá. Falei, não, mas eu não vou dar aula, não tem como dar aula, né? A igreja está lá, eu cedi o espaço, o professor começou a dar aula, abandonou. Aí eu não tive coragem de falar para os alunos, vai fechar aqui, vocês vão ter que estudar lá na matriz. Aí eu falei, então vou assumir. Dei a primeira aula que deu frio na barriga, tremedeira na perna, suadeira, quase pensei no ir no dia da aula. Aí, depois que eu ministrei a primeira aula, nunca mais parei de dar aula. Aí falei, nossa, é bom demais dar aula. Comecei a dar aula. Então, você vê, mas quando eu já conhecia muito, pregava, eu digo muito assim, não por exaltação, tá? Porque eu estudei, eu já contei isso aqui na sala, eu estudei o básico 2 vezes, estudei o médio 2 vezes, fiz 2 bacharéis, com o da FATESB 3. Então, estudei bastante, não vou mudar o termo, né? Estudei bastante. Já conhecia tudo aquilo que tinha estudado. Então, quando eu fui dar aula, não tive, para mim ia ser difícil. Mas eu já tinha o conhecimento, só não tinha desenvolvido a ferramenta ainda. E estou até hoje, estou 18 anos, né? Pregando, estudando e ensinando, já estou há 10 anos. Né? Na área do ensino, como professor pedagógico, estou há 10 anos ministrando aulas. Então, olha que legal, a importância aí, 10 anos, pessoal, estou falando heresia. Eu estou aí na questão de diretor, eu estou há 3 anos, tá? Aqui. De aula teológica, eu estou há 10 anos, tá? De dar aula, pregar, enfim, dar palestra, 10 anos. Como diretor, 3 anos. 4, né? Porque de 2019, nós estamos em 2023, 4 anos. E 18 anos pregando o evangelho. Então, você vê, é importante o pedagogo, o professor, o teólogo, o pastor, o líder, o professor, aquele que vai aplicar uma mensagem, porque a mensagem é o ensino, eu introduzi isso aqui na aula passada, ter conhecimento. Agora não é bom, vamos dar o polo, não é bom quando você vai num culto, e aí o irmão que vai pregar, ele já fala, olha, abre a Bíblia aí, vamos ganhar tempo, 30 minutos passa muito, parece, né? Para quem nunca pregou, daquele medo, 30 minutos. Mas para quem começou a pregar, gosta de pregar, 30 minutos não dá mais. Para quem estuda teologia, 30 minutos não dá mais para pregar. Para quem estuda teologia, é assíduo no estudo, você faz tanta anotação que quando chega na hora você tem que escolher o que falar. Falta tempo. Se der 1 hora, você prega e ainda falta. Por quê? Por causa do conhecimento. Então não é bom quando você chega num culto, por exemplo, que é uma área de ensino religioso, alguém vai pregar, você vai aprender a palavra de Deus, vai absorver o conhecimento da revelação divina, aí o camarada prega ali, o homem de Deus prega, ou a mulher de Deus, uma missionária, prega, e você fala assim, nossa, foi tão boa, podia continuar, né? O pastor podia ter dado 1 hora para a irmã pregar para o irmão. Não acontece isso? Por quê? Porque o conhecimento era bom. Aí tem aquela ideia. O professor deve ter conhecimento? Deve. Já pensou se você chegasse aqui e eu não soubesse o que é pedagogia?
e falasse assim, vamos, porque tem professor que faz isso. Na internet está cheio, o cara não tem informação nenhuma, liga lá um PowerPoint, coloca um slide, e ele vai só lendo o que está no slide. Olha, isso. Karl Marx, ele nem sabe o que é Karl Marx, ele só lê o nome ali no slide, tá? Aí o cara vai lendo, não sei o que. Doutor Macros, ele nem sabe o que esse cara é formado, ele é psicólogo, é sociólogo, o que esse cara é? Não sabe, porque ele só está reproduzindo o que ele está lendo. Isso é transmitir um conhecimento superficial. É diferente do cara que conhece. O cara que conhece, o professor, o pedagogo que conhece, ele fala em qualquer momento daquele assunto, tá? Ele domina o assunto, ele consegue falar do assunto, ele desenvolve o ensino acerca do assunto e ele consegue fazer com que o aluno absorva aquele conhecimento. Então, o pedagogo, o professor, ele deve conhecer aquilo que ele vai ministrar. Hoje, tá, nós estamos falando de professor, no meio teológico existe um desafio muito grande, tá? Por que eu falo isso? Porque eu não queria ser professor. Em faculdade, não. Eu queria ser pregador, né? Já pregava, prega até hoje, mas professor eu não queria ser, não. Fui obrigado, né? Aqui na faculdade, na faculdade aqui, eu fui obrigado. Porque o professor abandonou, eu tive que vir para cá, na faculdade. Em núcleos, outros trabalhos eu já dava, mas em faculdade eu tinha medo. Oh, meu Deus, vou dar aula em faculdade, que isso? Tinha medo. Mas hoje estou aqui e não consigo mais parar de dar aula, Gilvan. Por quê? Porque é muito bom você ensinar aquilo que você aprendeu, sair da teoria e entrar na prática. Agora, imagine você, tá? Que esse professor aí, ele não conhecesse, ele fosse ensinar o que nós iríamos desenvolver através de um ensino de alguém que não conhece nada. Seria ruim. Agora, quando conhece, o professor consegue fazer o aluno absorver. Tá? Isso daí é um problema hoje no meio teológico. Eu disse que é um problema no meio teológico. Por quê? Porque quando um professor se forma academicamente, livre, não importa, nas áreas teológicas, e ele vai ministrar aula, ele tem um pequeno problema. Por quê? Todo livro, no final do livro, tem a bibliografia, né? Os livros que você pode pesquisar e é o material que foi utilizado para compor o livro que você tem hoje, o material da apostila. Então, quando você pega essa apostila, você está hoje estudando, sim ou não? Mas tenha certeza do que eu estou falando. Se você chegar em outro lugar com este livro, sendo você um aluno do bacharel, e você for convidado para falar sobre pedagogia, você já sentou e já ouviu, né? Está ouvindo aqui sobre pedagogia na quarta teologia sacerdotal, assim por diante. E você pegar este mesmo material e você for ministrar uma aula com o que você já aprendeu aqui, você vai ensinar com propriedade. O material que você já conhece, além de você ler esse material, você absorveu o que o professor falou, então você tem o material que é o material próprio que você lê, é seu, você tem obrigação de ler, e você tem o conteúdo absorvido que você aprendeu ouvindo o professor falar das anotações, do quadro branco, do PDF, do PowerPoint, assim por diante. Então, quando você for ministrar, você tem propriedade. Eu tenho certeza que se você ler este livro antes de ministrar uma aula, quando for, você vai dar uma aula excelente. Porque você já leu quando estava na teoria, na aula, aprendendo. Você absorveu o que o professor falou. E quando você for ministrar a aula, você vai fazer a sua pesquisa própria. E você vai juntar tudo que você tem, a leitura que você fez na época de classe, o que o professor passou e você absorveu, e o que você mesmo vai desenvolver para poder transmitir. Isso é chamado de conhecimento. Conhecer, tá? Conhecimento. Conhecer. Agora, qual é o problema? A maioria dos professores que estudam teologia e ministram aula de teologia, nós já tivemos esse problema aqui. O Gilvan está há 4 anos. Quantos professores, Gilvan, que passaram ministrando aula, mas nunca leram o material que aplicar para o aluno? É verdade ou não é, Gilvan? Pelo menos aí, que eu da minha época, dessa faculdade, pelo menos 6 professores. Pelo menos. Aí tem os outros que eu não conheci, né? Alguns que eu conheci na época já estavam saindo, mas pelo menos 6 professores que eu conheci nunca nem sequer leram esse livro aí para aplicar a aula.
Então, o que eles faziam? Traziam material. Isso aí é geral, todas as faculdades. Aí a faculdade tem o material, tem o livro, e o professor, ele pega lá um conteúdo na internet de outra faculdade, porque já está pronto. Ele não precisa estudar, ele só vai ler o que está no PowerPoint. Não é assim, Gilvan? A maioria dos professores faziam isso. Lê o que está no PowerPoint, porque já está pronto. É a preguiça, tá? Não tem conhecimento, pega um conhecimento pronto e repassa ele. Isso não é conhecimento, é superficial, tá? O que é o verdadeiro conhecimento? O professor, tá? Na escola secular, o professor Euclides, por exemplo, a senhora já está indo? Tá bom, pode ficar tranquila. Pode deixar aberto lá. Pode deixar aberto, tá? Obrigado. O professor Euclides, ele não está dando aula aqui porque ele está dando aula no estado, né? Está dando aula lá no Jardim Álamos, tanto que eu pubelo ali naquela região. Mas o professor Euclides, por exemplo, recebe a cartilha do governo. É por isso que dá muita polêmica quando se envolve a questão religiosa, principalmente no meio cristão, quando sai uma cartilha do Estado, tá? Porque o que o governo exige? O professor, que é um pedagogo, todo professor é pedagogo, ele vai ter que ensinar os alunos. O aluno vai ter que aprender aquilo que ele vai ensinar. Só que o que ele ensina? A cartilha que o governo manda. Então, o professor é assalariado e a obrigação dele, o trabalho dele, é estudar, por mais que ele já é formado naquela área, matemática, português, seja lá o que for, geografia, mas aquela cartilha que o governo enviou, ele tem que ler e desenvolver a metodologia de aula com aquela cartilha. É aí que surgem as polêmicas. Aí os professores vão lá e falam, nossa, mas aqui está falando de algo que fere a fé cristã. Aí ele solta isso, olha, a cartilha tal, estão querendo que nós ensinemos tal coisa que fere os princípios da família. Aí vai para a mídia, vira aquela polêmica, aí o pessoal vai recorrer, não sei o quê, aí aquela cartilha é retirada. Já aconteceu isso, você já viu isso no jornal. Por que isso acontece? Porque o professor do Estado é obrigado a ministrar a aula com a cartilha que o governo dá. Qual é o problema dos professores no meio teológico hoje? Os professores têm a sua vida secular, né? Tem a sua vida secular. Aqui o professor recebe um valor bom, melhor do que as outras escolas por aí, né? Que a gente tem pelo menos 5 escolas aqui na região. Na pandemia teve 3 que fechou, ficou 2. E elas pagam um valor menor para os professores do que nós pagamos aqui. O valor que o professor recebe é um valor bom. Na próxima aula eu vou estar colocando um quadro de quanto que um professor ganha, qual a remuneração por aula ou por carga horária, por hora, quanto ele recebe. Por quê? Porque você, futuramente dando aula, né? Aqui, por exemplo, eu falei isso aí na turma de sábado, não lembro se na turma da semana também. Por exemplo, o Ricardo se formou aqui, depois foi para Mackenzie, agora está com a faculdade própria. O Euclides se formou aqui, o Juliano se formou aqui e hoje dá aula. São alunos que estudaram, como vocês estão estudando, e hoje estão dando aula. O Gilvan, por exemplo, tem uma forte tendência para ser professor aí. Dos alunos do médio futuramente aí, né? Tá encaminhado. Isso aí tá aí. E ele é um bom estudioso, né? Então, qual é o problema? Os professores teológicos hoje, por causa do trabalho secular, eles não se preocupam mais com dedicação. O que isso fala aqui para um professor? O material que eu vou ministrar na aula, tá? Pessoal, esse livro aqui, ó, quem leu ele todo? Quem leu esse livro todo já? Começou a ler? Pessoal, lendo devagar, tá? Devagar. No tempo normal, você vai demorar aí no máximo, eu estou dizendo no máximo, 1h30 para ler esse livro. Se você pegar com firmeza, no máximo 1h30, tá? No final do livro, às vezes você esquece o caderno, não esquece? Tem páginas de anotação, tá, gente? Esqueci Tem um livrinho aí no final para você fazer anotação também. Esqueci o caderno, não sei o quê. Tem aí no final do livro, tá? Para você fazer anotação. Então, assim, ó, vamos lá para o final do livro aí, só para ver até que página mesmo vai o estudo. Vamos lá? Ó. Com a bibliografia vai até a 89. Com a bibliografia vai até a 89, tá? Inclusive, tá, pessoal? Você que é seminarista, é muito bom aprender isso aí, ó. Ó, bibliografia, tá?
são os materiais que foram utilizados, tá, para fazer o livro que você está usando, tá? Todos esses materiais. Vamos falar, que livro que eu tenho que comprar? Pessoal, no final de toda apostila, de todo material que você usa, tem a bibliografia. O que é a bibliografia? São os livros que foram utilizados para escrever o material que vocês têm, tá? Então nós temos aí, ó, Cláudio Honor de Andrade, tá? O manual do superintendente da escola dominical, o modelo pedagógico de Jesus, né, da CPAD, tá, que foi a primeira edição. Nós temos Exina Soares, Berlan, tá? A Andragogia em Ação, como ensinar o adulto sem se tornar maçante, tá? Santa Bárbara, né? Aí tem a editora aí, né? SUSEP, tá? Tem Augusto Cury, tá? Tem material do Augusto Cury. Para quem não sabe, Augusto Cury agora, ele se converteu, né? E ele é um psicólogo, né? Muito inteligente, era ateu, se converteu ao cristianismo, né? Ele foi considerado até um dos maiores ateus aí da modernidade, né, Giovana? E aí ele agora se converteu ao cristianismo. Olha que bacana. Deus converte até os ateus. Eu até brinco, falo que não existe ateu, né? Existe à toa, não é verdade? Tá? Então tem aí o material. Quero comprar um livro? Vai no final. Você vai ver aqui, ó, bastante conteúdo, tá? E alguns enriquecedores, tá? Enriquecedores. Então são 89 páginas, para resumir o que nós estamos falando. Qual é o desafio do professor? Eu tenho por obrigação, se ministro esta aula, já ter lido, e já li, tá? Inclusive, fui eu mesmo que escrevi esse material, né? Editei ele, editorei. Então, eu tenho por obrigação, se eu não conhecesse, não fosse eu que trabalhasse com a questão da edição, capa, editoração e assim por diante, e eu fosse um professor, eu teria que ler esse livro inteiro antes de dar a primeira aula, tá? Mas hoje os professores não conseguem fazer isso no meio teológico. Então, o que eles fazem? Vão lá, pegam o material já pronto de outra escola, enfim, na internet, no Google, sobre aquele tema e começam a falar. Eu quero fazer um desafio com vocês, tá? Graças a Deus, agora os professores que estão não estão sendo problema. Você não vai precisar fazer isso aqui, você não vai ter problema. Por exemplo, o Wellington está usando 100% o material do livro. Então, o material está no livro, não tem como. Agora, quando você ver um professor que ele coloca um slide, tá? Um slide na tela, que o que ele está falando é só, aí você vai usar a questão do raciocínio pedagógico. Quando um professor estiver ministrando qualquer assunto e ele colocar um slide que não tem nada escrito do livro que você adquiriu, seja um curso, uma palestra, você vai perceber na hora que ele não está aplicando o conteúdo que você adquiriu, que você comprou. E se você fizer uma pergunta relacionada ao livro, já tiver lido, e você perguntar, ele vai enrolar e sai fora, porque ele não vai saber te responder. Porque ele não leu o conteúdo. Isso está acontecendo muito no meio pedagógico teológico, tá? E é um problema. Por quê? Porque o aluno, ele compra o material, mas o professor não ensina aquilo que ele tem que adquirir. E é um método didático. Esse livro aqui, ele já é um professor. Se vocês pegarem esse livro e vocês forem lendo ele, ele fala do estudo, ele aplica o estudo e ele explica. Então, este livro é um material didático. Todos os livros da faculdade, da nossa faculdade, ele é didático. Ele traz o conteúdo da matéria, explica o conteúdo da matéria e faz aplicação. Então, ele por si só já é um professor. Então, quando o professor ministra este material e traz a explicação, isso enriquece o seu conhecimento. Então, o pessoal fala assim, eu tenho um problema em algumas turmas, tá? Qual o problema que eu tenho em algumas turmas? É que quando eu ministro aula, Gilvan, é sempre quando um professor não pode vir, né? Já percebeu isso? No médio, por exemplo, eu quase não dou aula. Então, quando um professor falta, eu falo, então você vai faltar 2 aulas? Não vem. Eu vou assumir as 4 aulas, porque no médio são 4 aulas por mês cada matéria, eles fazem a prova. É 3 aulas e a prova. Então, eu assumo. Só que eu dou aula e eu escrevo na lousa, uso o PowerPoint, eu falo, abre na página tal, vamos ler o texto bíblico, trago a aplicação do conhecimento que vocês compraram, vocês adquiriram. Este conhecimento é a faculdade é esse material que está aí na sua mão.
Então eu explico isso, eu trago esse conhecimento. Aí quando o professor volta, os alunos falam assim, não, volta para a sala, professor. Não é que o professor é ruim, mas é que a aula do senhor é mais explicativa. Então eu tenho esse problema. Quando eu dou aula numa sala, o professor, quando ele volta, ele tem problema. Ele não consegue acompanhar a metodologia de estudo. Então o que nós vamos aprender nessa matéria? É como sermos professores para que os alunos ou aqueles que vão nos ouvir queiram aprender, escutar o que nós vamos ensinar, tá? Principalmente quando for um estudo, no caso, por exemplo, aqui, você que é aluno, tem uma tendência para amanhã, no futuro, ser um professor de teologia. Tem uma tendência. Eu vou trazer na próxima aula o quadro de carga horária, de remuneração. Vou explicar como é a didática de pensar em ser um professor no campo teológico hoje no meio cristão, tá? Hoje você pode, por exemplo, o Gilvan se forma em bacharel. Ele vai poder dar aula de capelania cristã, ele vai poder dar aula no básico, no médio, tá? Ele pode, se ele já ingressar e futuramente, ele vai fazer uma especialização, ele pode começar uma pós-graduação, um curso de ciências bíblicas, e ele já pode começar a dar aula no bacharel também. Então, o Gilvan já está um caminho, né, já está com uma perna dentro do campo pedagógico, né? Só falta colocar outra, né? E investir nisso. Se ele investir, qual é a projeção? O que ele vai alcançar como mérito? Investindo naquilo que ele pagou. Porque você está pagando. Você está, quem rasga a nota de 100 aí no final do mês? Você recebe o salário e fala, vou pegar pelo menos 100 reais aqui e vou rasgar. Que dirá uma mensalidade de bacharel, né? 190, 250, porque o curso mesmo original aqui, sem desconto de nada, é 250 reais. Então, é salgado, né? Vamos supor que o fulano A pagasse aí o máximo, é 250 sem nenhum tipo de promoção. Aí, esse fulano aí, no final do mês, ele tem que pensar assim, não, peraí, esses 250 é o dinheiro que eu tirei da mistura, tirei de uma conta, tirei de uma coisa ou da poupança. E eu estou investindo. Não, investimento, você está investindo. O que você vai fazer com isso amanhã? Eu fiz essa pergunta aqui na aula passada. Por que nós estamos estudando teologia? Aí cada um trouxe, né? Para pregar, para aprender melhor, para ser um obreiro melhor, para ter conhecimento, para conhecer a Bíblia. Tudo isso é bacana. Mas e a projeção? Será que você, como um seminarista, hoje, ainda não teve a perspectiva de uma projeção? Porque estudar teologia é uma profissão, gente. Você está estudando, mas é um curso livre. Independente de você fazer um curso livre, acadêmico ou técnico, você está se profissionalizando. Eu não trouxe a minha credencial, vou trazer aqui, o Wellington tem, tá? Credencial de professor da faculdade, já fomos em várias instituições. O professor de curso livre e curso técnico tem o mesmo reconhecimento, é professor em qualquer lugar. Então, quando você tem uma credencial de professor, você é um profissional. Tá? Você ganha desconto, ó que legal, né? Assim como o aluno ganha também, o professor também ganha, mas você tem um reconhecimento. Então, com esse reconhecimento, tá, do estudo que você está tendo hoje, qual é a projeção? Você tem que pensar nisso. Será que amanhã eu vou ser um pastor? Porque você estudar teologia, hoje nós falamos isso aí, as convenções, os grandes ministérios e até os pequenos agora, e os de médio porte estão exigindo que o obreiro, para ter a sua consagração, tenha pelo menos um básico em teologia. E isso é bom, é muito importante, tem que ter mesmo. Agora, imagine você formado em bacharel. O dia que a igreja, a organização, a igreja como organismo vivo, tiver a necessidade de levantar um líder espiritual, quem está preparado? O irmão é formado. 4 anos de estudo teológico, aprendeu ética cristã, aprendeu pedagogia, filosofia, sociologia, ética cristã, ética pastoral, teologia pastoral, filosofia do direito teológico, as 10 maiores disciplinas da Bíblia, que é a sistemática de bibliologia e escatologia. Nossa, senti até a presença de Deus aqui falando. Aí vai falar, não, o irmão é preparado, vamos escolher esse irmão que ele é preparado. Então, existe uma projeção para amanhã. Você não pensar nisso hoje, mas você tem que começar a pensar nessa matéria, pedagogia teológica, qual a projeção? Será que eu vou ser um pastor? Será que eu vou ser um professor de escola bíblica dominical?
Será que eu vou investir em dar aula de teologia? Qual a projeção? Você tem que começar a pensar nisso, tá? Não tem projeção nenhuma? É só para conhecer? Só para pregar? Até para ser um pregador é projeção. Por exemplo, eu vou usar um exemplo. Tem gente que diz assim, de graça recebeste, de graça deste, né? Fica nisso aí. Davi disse assim, lembra? Acho que até o professor aplicou isso na aula, eu estava ali na secretaria. Ele foi lá e falou assim, Araúna, eu quero a ira. Aí o Araúna falou, olha, pode pegar. Davi falou, não, de jeito nenhum. Jamais, nunca. Eu não posso dar para Deus algo que não tem valor. Eu quero pagar, eu quero comprar. Ó, tá aqui, ó. Não, é para Deus, eu estou dando. Não vou dar para Deus algo que não tem valor. O que eu quero dar para Deus tem que ter valor, tem que valer alguma coisa. Ele vai lá e compra. Não foi isso que Davi fez? Então, existe uma projeção, tá? O obreiro é digno do seu salário. Então, você como um pregador, como um pastor, como um líder ou como um professor, se vier uma projeção financeira, receba. O professor falou isso aí, né? Tem pessoa que não entende a lei da semeadura. Quando você semeia, alguém te dá uma oferta, eu como pregador teólogo, quando eu fui numa igreja aí, o pastor me deu R$300. Eu quase falei em línguas. Falei, meu Deus do céu, já dá para ir comer uma pizza hoje, né, com a esposa. Nunca sobra dinheiro. Agora dá para comer uma pizza. Às vezes, eu fui numa igreja, me deram R$800 de oferta. Meu Deus do céu, quase fui arrebatado. Falei, eita glória, né? Aí investi em missões, apliquei em outra coisa da igreja. Então, assim, vai ter igrejas que você vai ministrar. Por quê? Por que eu ministro hoje? Quantos pastores falam assim, olha, Tojo, por que o senhor está... Qual a necessidade? Não, é porque você tem conhecimento. O senhor é teólogo, o senhor é formado. Então, assim, existe uma expectativa quando a pessoa olha para você e fala assim, não, o irmão estuda teologia. Não, então o irmão vai vir pregar. Tem igrejas que eu... How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million